Viravolta com Pedro. Atacante sente fortes dores no braço e ficará mais tempo afastado. Temendo invasão ao hotel, Flamengo monta forte esquema de segurança para hoje à noite. Clube lança nota oficial para auxiliar os torcedores aqui de Buenos Aires que irão ao jogo amanhã. Herói no jogo da ida, Carrascal tem ótimo retrospecto contra o Racing. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Não se esqueça de adquirir agora seu e-book no Pix do Milhão. Você concorre a R$100 mil amanhã e R$1 milhão na sexta-feira. E tem o Raspou, Achou, é Pix, ganha na hora. Estou aqui em outro ponto turístico da belíssima cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, mas não estou sozinho não. Ao fundo você confere o obelisco, ó, coisa linda, maravilhosa, uma cidade fantástica. Eu vou receber o meu companheiro, meu grande amigo Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro? Primeiramente, um forte abraço para você, meu querido Raflamelo, e toda a galera que está acompanhando aí esse conteúdo especialíssimo. Esse que é um dos marcos históricos da cidade, Avenida 9 de Julho, ou 9 de Julho, sim, que é a Presidente Vargas. Principal aqui de via, Buenos né? Aires. Exatamente, a mais importante, inclusive, que liga a região central à parte sul da cidade. E o obelisco, que é um marco da independência da Argentina. A Argentina foi uma das primeiras colônias sul-americanas a adquirir a sua autonomia com relação à metrópole espanhola. Tá aí a enciclopédia Mauro Santana. Eu queria desde já agradecer a polícia aqui de Buenos Aires. Gentilmente veio aqui, né, comunicou a gente. O que vocês vão fazer aí? La película, né, Mauro Santana? A gente estava explicando que ia gravar um vídeo. Somos periodistas de Flamengo, né, de Rio, né? E aí eles liberaram aí, né, a autorização, até porque todo o sistema aqui é monitorado por câmeras, parece um Big Brother. E outra coisa, a gente está numa né? capital de um país, né? E de uma capital de um país importante. Então existe todo um monitoramento. Vale destacar que aqui existe total segurança, aqui a gente transita, tranquilo, não tem problema. O policiamento aqui é muito forte, é muito ostensivo, lógico. Tem a miséria, tem a pobreza, assim como em todos os outros países sul-americanos. Mas a gente sente aqui uma segurança muito grande transitando pelas ruas de Buenos Aires. É verdade. Mauro Santana, por falar em polícia, eu queria começar esse vídeo me solidarizando com o povo do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em Buenos Aires desde ontem, né? Chegamos ontem, eu cheguei na manhã, você chegou à noite, mas nós estamos acompanhando, mesmo de longe, a situação crítica que vive hoje o estado do Rio de Janeiro. E, inclusive, já falei com os meus familiares, preocupado, você falou com os seus familiares. Estamos aqui já numa pilha de nervos por conta do jogo, a decisão de amanhã, é ansiedade, é confiança, é tudo ao mesmo tempo. E o Rio de Janeiro hoje amanheceu uma guerra, né? Uma guerra de facções, muitos mortos, já mais de 100 mortos aí, né? Contabilizando, segundo relatos das últimas notícias. E a gente pede paz, né, Mauro Santana? E se solidariza aí com o povo do Rio, que passa por muito e agora mais essa. Lamentavelmente, as coisas que vêm acontecendo, essa escalada da violência, que não é de hoje, né? Sim. No Rio de Janeiro. E, independentemente do que está acontecendo, a maior tragédia nesse sentido, na história da cidade, do estado do Rio de Janeiro, a gente pode colocar assim. E o nosso principal medo não é quem está diretamente também, né, com quem está diretamente envolvido nessa guerra, mas é o chamado efeito colateral. Sim. Às vezes pessoas que nem sequer estão envolvidas e a gente sabe que tem o risco de bala perdida. A gente tem familiares, né? Você tem a sua esposa, a sua filha, eu tenho a minha filha que mora no Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, e é claro, a nossa preocupação muito grande é a preocupação de maneira geral com a população do Rio de Janeiro, pessoas de bem, trabalhadores que às vezes
lamentavelmente, saem de suas casas ainda durante a madrugada para trabalhar e não sabem se vão conseguir retornar com vida, né? Lamentavelmente, a gente está aqui, né, solidarizando e pedindo a paz, né, cobrando aí a paz e que tudo isso acabe. Mauro, a torcida do Flamengo começa a chegar em Buenos Aires, o clima já fica vermelho e preto, já encontramos muitos, inclusive, torcedores rubro-negros por aqui, aviões lotados, chegando o tempo todo aqui nos aeroportos. Agora é clima de Libertadores. É decisão, hein, Mauro? Exato. Inclusive o hotel onde eu estou hospedado, cheio, repleto de torcedores do Flamengo, assim como vários outros hotéis aqui na região central da cidade. A torcida do Flamengo está literalmente invadindo Buenos Aires. São aguardados 4.000 torcedores no cilindro de Avejaneda. Invasão rubro-negra. A carga colocada para a torcida visitante e uma grande confraternização está marcada para um local que é considerado um ponto turístico aqui da cidade, Puerto Madero, que fica aqui próximo, inclusive, do centro histórico da Argentina, que será um local de concentração e celebração para os torcedores que desde ontem já estão chegando aqui à capital Buenos Aires. Ô Mauro Santana, essa decisão Flamengo e Racing, ela começou lá no Maracanã, onde o Flamengo venceu por 1-0. Mas de lá para cá, essa decisão ela vem ganhando aí muita importância fora de campo, por conta também das declarações do torcedor do Racing, o ídolo Gustavo Costas, inflamando, né, o seu torcedor. Ontem teve festa, a gente mostrou aqui no vídeo mais cedo. O Flamengo teme uma invasão ao seu hotel. Aconteceu algo parecido contra o Estudiantes, não chegou a ter invasão, mas teve um foguetório muito grande, deve ser torcedor do River ou do Boca, todos estão torcendo para o Flamengo. Do River não vai torcer para o Flamengo. Do Independente. É muito difícil, mas enfim. Mas existe uma rivalidade aqui entre os argentinos, né? E aí, o Flamengo temendo essa invasão, esse foguetório, montou aí, contando com as autoridades, um forte aparato de segurança para hoje à noite. Porque é sempre na véspera que tem, né, Mauro? Foguetório, os caras tentam invadir. Só que a gente esteve lá, né, fazendo a chegada do Flamengo, é quase impossível você adentrar o espaço, né? A questão é a seguinte, o principal problema não é você conseguir entrar no condomínio, que você não vai conseguir. É um condomínio de altíssimo padrão. Lá você tem grandes personalidades, políticos, grandes empresários que moram, residem ali onde se encontra o hotel, que é de também altíssimo padrão. É um hotel que tem status de resort, né, e que abriga a delegação do Flamengo. A questão é o entorno, é o perímetro. Sim. E esse perímetro também é guardado, até pela importância das pessoas que residem nesse local, nesse condomínio de altíssimo luxo. O problema é que a torcida do Estudiantes, que é bem menor que a do Racing, conseguiu furar esse perímetro. Chegou muito próximo ao condomínio e conseguiu acender fogos de artifício, o que perturbou a noite dos jogadores do Flamengo, os integrantes da delegação e também hóspedes, até os moradores ali, de maneira geral. Isso aí só atrapalha o sono, né, da galera, porque isso aí não influencia em nada. Se isso aí ganhasse jogo, toda vez ia influenciar na partida. E outra coisa, não era nem 1h da manhã, era meia-noite e pouco. A maior parte dos jogadores ainda tá acordado, tá conversando com o esposo, tá conversando com o filho, tá jogando, né? Então, a galera ainda tava acordada nessa época, né? Então, não tem... Agora, o grande problema, lógico, é o perigo se os caras, eles conseguem furar esse perímetro para, por exemplo, acender fogos de artifício, pode ser para alguma outra intenção maléfica. Então, até por conta disso, foi incrementado todo o aparato de segurança no entorno do hotel e também haverá um fortíssimo aparato de segurança para acompanhar a delegação rubro-negra. Vai ser um verdadeiro comboio até Avejaneda. Então, rapaziada do Racing, fica em casa, tá? Fica em casa, vai amanhã torcer lá no El Cilindro e torce lá pro Racing lá, porque nós vamos ganhar na bola, Mauro. Não tem essa de foguetório, de invasão, de nada. Ainda falando sobre isso, Mauro, o Flamengo acabou de lançar uma nota oficial nas redes, divulgando aí informações importantes para os torcedores rubro-negros que estão aqui em Buenos Aires, que vão para o jogo lá no El Cilindro, em Avejaneda. E a galera começa a buzinar aqui, né? São torcedores aqui da Argentina, muita gente torcendo pro Flamengo. Quem não é Racing tá torcendo pro Flamengo. E tá um clima legal, tá um clima realmente de Libertadores e de rivalidade, mas é um clima ainda
amistoso. E aí o Flamengo divulgou o seguinte: atenção nação rubro-negra em Buenos Aires. Para a partida da volta das semifinais, o ponto de encontro oficial para a ida ao estádio será às 16 horas, horário local, que é o mesmo horário de Brasília. O ponto de encontro será na Marta Lins e Avenida de los Etarianos, C 1107, Buenos Aires, Argentina. E importante, a polícia argentina só fará escolta de ônibus e vans. Por isso orientamos aos torcedores que priorizem esse tipo de transporte coletivo, evitando carros de passeio. Vamos juntos, com segurança e com muita energia, apoiar o Negão rumo à classificação, Mauro. Então, isso já era de se esperar, até porque no Rio de Janeiro foi também elaborado todo um aparato para a torcida do Racing. Inclusive foram disponibilizados 85 ônibus para levar a torcida do Racing da concentração, que era na Praça da Apoteose, para o Maracanã. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Conmebol, fizeram todo esse esforço para poder dar segurança, conforto e também tranquilidade para a torcida do Racing. A gente não esperava outra coisa senão a reciprocidade. Então também as autoridades aqui estão contribuindo ao máximo para que o torcedor rubro-negro tenha total segurança nesse teu trajeto até o estádio Juan Domingo Perón. Ô Mauro, vamos falar agora de um cara que tem tudo para ser aí ídolo da nação rubro-negra, já caiu nas graças da torcida. É unânime a opinião de que ele foi o melhor em campo do primeiro jogo no Maracanã. Uma pena que tolhiram dele o gol, né? Deram o gol para o... A Conmebol tirou o gol de Jorge Carrascal. Mas a atuação dele não foi surpresa, pelo menos para ele, porque o Racing é uma vítima conhecida do Carrascal. Ele gosta muito de enfrentar o Racing. Ele jogou contra o Racing, né? Bateu muito no time de Avejaneda quando estava no River Plate. Inclusive o Carrascal atuou com De La Cruz no River Plate. Em 4 jogos, Mauro Santana, contando com o jogo de ida na Libertadores, vitória do Flamengo 1-0 sobre o Racing, são 4 jogos de Carrascal contra o time de Avejaneda, 3 vitórias e 1 empate. Ou seja, é uma grande vítima do Carrascal, o Racing Clube, né, que é o time que tem o 3º maior estádio aqui da Argentina. Aliás, você me contou uma curiosidade hoje que eu não sabia. A camisa da Argentina é em alusão à camisa do Racing. A Argentina copiou o Racing na forma da camisa, nas cores, né, Mauro? Exatamente, porque o Racing era o clube de maior torcida, mais tradicional, e o maior campeão, para que você tenha uma ideia, na década de 10 do século passado, o Racing foi heptacampeão, e hepta consecutivo, ganhando os títulos de 1913 a 1919. Difícil, né? Como o Racing era o clube da moda, então a Argentina, cuja seleção foi formada em 1913, um ano antes da seleção brasileira, que só passou a existir em 1914. Ela se inspirou no Racing para a composição do seu uniforme, que é inclusive utilizado até hoje. Olha aí, enciclopédia Mauro Santana, o locutor bacana. Bom, que o Carrascal faça um bom jogo e que esse retrospecto continue, né? Carrascal nunca perdeu para o Racing. A gente só precisa de um empate, mas a gente vai vencer. A gente vai jogar para vencer e vamos ganhar do Racing lá dentro do El Cilindro. Pra gente fechar, Mauro Santana, uma reviravolta sobre o atacante Pedro. Porque muita gente falava o seguinte: olha, o Pedro vai ficar aí 2 semanas, no máximo 3. O Pedro já está com o braço imobilizado. O Pedro ficará afastado das partidas, até porque um atacante com a mobilidade do Pedro, ele utiliza muito o braço para fazer os movimentos. Principalmente na função de pivô, né? É verdade, ele teve uma fratura no antebraço. Uma fratura que foi, assim, grave, não foi tão grave, mas foi grave, e ele precisa de repouso absoluto. E ele está sentindo muitas dores. Agora a informação mudou. Por isso, uma reviravolta. O Pedro vai ficar mais tempo parado, Mauro? Inclusive, eu trouxe na semana passada essa informação para a galera que acompanha o meu canal. Eu falei que dificilmente, eu consultei, lógico, não sou médico, não sou ortopedista, consultei especialistas no assunto. E eles descartaram que Pedro, numa fase, vamos dizer assim, num retrospecto recente, ele estivesse à disposição. Todos foram taxativos de que ele precisaria, no mínimo, de 20 e talvez até 1 mês de imobilização completa no braço para que pudesse favorecer a calcificação do antebraço e, consequentemente, aí a cura
dessa fratura. Então, eu já tinha trazido essa informação, muita gente até torceu o nariz. E havia até dentro do Flamengo uma tentativa de criar uma força-tarefa para acelerar a recuperação do Pedro. Mas já se tinha batido o martelo, isso antes mesmo da partida diante do Fortaleza, de que Pedro não viajaria aqui para a Argentina. E o pior, agora, né? Além de ficar fora desse jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, ele ainda vai perder vários jogos da reta final do Brasileirão. Um baita desfalque, né? Notícia triste. A boa notícia é que, se tudo ocorrer da melhor maneira possível, ou seja, a calcificação completa da região do antebraço, caso o Flamengo se classifique para a final da Libertadores, a tendência é de que ele já esteja recuperado para a decisão em Lima. Pedro faz realmente muita falta e o time cai muito porque não tem substituto para o Pedro. Mauro Santana, grande abraço para você. Saudações rubro-negras. A gente se despede daqui, direto de Buenos Aires. Mostra ali, olha o ônibus lá. Olha lá, olha lá. Ah, o ônibus de turismo aqui de Buenos Aires. Legal, né? A galera passando aqui, já conhecendo, né, os pontos turísticos de Buenos Aires. Mais tarde tem aquele vinho. Pode estar lá, Mauro Santana. Aquele vinho. Hoje o Mauro escolheu aqui o vinho para depois a gente partir para a concentração da torcida do Flamengo. Aqui pertinho, Porto Madeiro. Vamos com tudo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!